Sejam todos bem-vindos. A partir desse vídeo, eu quero começar convosco uma série de estudos e essa série será baseada num tema importante dentro da teologia. Nós iremos estudar numerologia bíblica, ou seja, eu quero abordar com cada um de vocês qual a importância dos vários números presentes nas Escrituras. E nesse vídeo, nós iremos começar pelo número 1. E nós iremos ver a riqueza que é estudar cada número de forma individual. Então vamos lá. Sobre o número 1. A primeira observação que eu faço dentro do número 1 é o seguinte: o número 1 é usado para transmitir o conceito da unidade divina. Ou seja, o número 1 aponta para a unidade de Deus, ou seja, a singularidade de Deus. A unidade de Deus é um atributo que lhe é peculiar. Deus é único. Deus é único. E o atributo da unidade divina vai nos ensinar que o verdadeiro Deus é o único em todo o universo. Então, a primeira coisa que nós temos que refletir sobre o número 1 é a unidade de Deus. O Deus das Escrituras, o Deus que nós servimos é um. Não existe outro. Não existem dois. Não existem três. Não existem vários. Não existe uma pluralidade de deuses. Nós acreditamos na singularidade do Senhor. Vivemos e servimos ao único e verdadeiro Deus. A segunda consideração que eu quero fazer em relação ao número 1 é a seguinte: a raça humana se origina de um só. Isso mesmo. Se existe a unidade divina, que fala sobre a singularidade de Deus, existe a unidade da raça humana, ou seja, todos os seres humanos provêm de um homem apenas, de Adão. Então, eu venho de Adão, todo mundo provém de Adão. Então, isso é o que é chamado dentro da teologia de a unidade da raça humana. O ser humano não vem de macacos. O ser humano não vem de qualquer outro tipo de coisa. O ser humano vem de apenas o homem. Então, todos somos filhos de Adão. Adão é o chefe de toda a humanidade. A terceira consideração que eu quero fazer sobre o número 1 é a seguinte: a entrada do pecado no mundo veio através de um só homem. Isso mesmo, o pecado veio através de Adão. Isso está em Romanos capítulo 5. Então, quando nós olhamos para o número 1, nós aprendemos sobre a unidade de Deus, a sua singularidade, aprendemos sobre a unidade da raça humana, ou seja, todos vêm de Adão. Mas quando olhamos para o número 1, também aprendemos que o pecado veio a partir de um homem apenas, Adão. Adão pecou, desobedeceu e trouxe ao mundo a semente do pecado. A quarta consideração que eu quero fazer sobre o número 1 é a seguinte: se o pecado entrou no mundo a partir de um só homem, o dom da graça também é dado por meio de um só homem, Jesus Cristo, o segundo Adão.
E isso também está em Romanos capítulo 5. Se a condenação veio a partir de Adão, a salvação veio a partir de Jesus Cristo. É por isso que nós sempre somos gratos e sempre seremos gratos a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa salvação não veio de Maomé, não veio de Buda, não veio de Maria, não veio de Paulo, não veio de nenhum outro homem a não ser Jesus Cristo. Deus seja glorificado pela vida de Jesus. A quinta consideração que eu quero fazer sobre o número 1 é a seguinte: o sacrifício de Cristo mediante a morte foi uma oferta feita de uma vez para sempre. Isso mesmo. Se quando nós olhamos para o número 1, aprendemos sobre a singularidade de Deus, aprendemos sobre a unidade da raça humana, aprendemos que o pecado veio por meio de um só homem, aprendemos que a salvação veio por meio de um só homem. Quando olhamos para esse homem, Jesus Cristo, aprendemos que o seu sacrifício ele foi feito de uma vez por todas e uma vez apenas será suficiente para sempre. E isso é importante nós salientarmos, porque os sacrifícios do Antigo Testamento, os sacrifícios da Antiga Aliança, eles eram feitos diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Os animais sempre eram sacrificados, sempre eram mortos e oferecidos. Jesus Cristo se encarnou, viveu, foi para a cruz, morreu, e o seu sacrifício foi apenas uma vez. E essa única vez será suficiente para nos levar para a vida eterna. Então, é isso que nós temos que ter no nosso coração. Podemos ter paz, porque o sacrifício feito por Cristo há aproximadamente 2000 anos atrás, ele será suficiente para a eternidade. O seu sangue é puro, o seu sangue perdoa, o seu sangue reconcilia, o seu sangue justifica, o seu sangue traz paz, o seu sangue nos leva para o céu. A sexta consideração que eu quero fazer sobre o número 1 é que Cristo é o primogênito, ou seja, o primeiro dentre os mortos. Quando nós olhamos para o número 1, nós também aprendemos que Cristo foi o primeiro a ressurgir dos mortos, a ressuscitar do mundo dos mortos para nunca mais voltar a morrer. Ou seja, ele é o primeiro, mas não será o único. Ele é o primeiro de muitos que ainda irão ressuscitar para a vida, ou seja, os servos de Deus, do passado, do presente e do porvir. Então, o número 1 pode nos ensinar muitas coisas. E quando nós olhamos para o número 1, entre tantas coisas que eu destaquei aqui, eu quero fazer a sétima consideração. O número 1 também expressa a unidade que existe entre Cristo e o Pai, entre Cristo e o Pai e o Espírito Santo. Ou seja, 3 pessoas que coexistem em unidade. Um não contradiz o outro, um não desrespeita o outro, mas os 3 vivem em completa harmonia perfeita, e os 3 coexistem dessa forma desde a eternidade passada. Então, a unidade dentro da deidade também
é uma coisa real. Então, quando nós olhamos para o número 1 fala sobre essa unidade que existe entre o Pai e o Filho, entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Foi Jesus que disse que ele e o Pai são um. E da mesma forma, ele orou para que a igreja seja um com ele, assim como ele é um com o Pai. E a última consideração que eu quero fazer sobre o número 1 é que o conceito de união ele é igualmente encontrado dentro da afirmação de Jesus acerca do matrimônio, o casamento. Jesus disse que marido e mulher se tornam um diante de Deus, um diante do Senhor. É por isso que nós temos que estudar o significado dos números, porque olha a riqueza que existe dentro de um número apenas. Então, esse é o primeiro vídeo. No segundo vídeo eu irei abordar sobre o número 2. Então, até lá, Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.